Salve, salve, galera! Estamos aqui de novo, todos felizes com a vitória do Brasil, 2-0 em cima da Sérvia. Um jogo que o Brasil dominou do começo ao fim, conseguiu fazer os dois gols no segundo tempo com o Richarlison. O segundo gol, um golaço de voleio. E eu quero saber do Bruno o que ele achou, quais são as opiniões dele, as impressões dele sobre essa estreia do Brasil. Eu achei que o Brasil jogou muito bem no primeiro tempo, controlou o jogo, mas teve dificuldade, assim, o nervosismo do primeiro jogo, o primeiro gol é sempre difícil assim esse primeiro jogo, mas depois que o Neymar, eu vi pouca gente falando do Neymar hoje, do futebol que ele jogou dentro de campo, muita gente falando questão política, questão da lesão. Eu achei que o Neymar machucado já, ele, com a jogada individual, conseguiu furar a defesa, que estava tão difícil de furar esse bloqueio da Sérvia. E aí o Vinícius Júnior chutou, deu o rebote, o Richarlison fez o gol e aí abriu o jogo. Eu achei que o Brasil jogou muito bem na defesa também, principalmente, contra os blocos de cimento sérvio. Parecia que tinha 10 blocos de cimento sérvio em campo, os caras gigantescos, trombando. O Mitrovic, que era um medo, assim, pelo menos que eu tinha, do jogo aéreo, do jogo físico, completamente anulado pelo Thiago Silva. Os alas também do Brasil, os laterais, os pontas, anularam o jogo da Sérvia, que joga muito pelas laterais do campo. E no ataque, o talento brasileiro com o Richarlison, Vinícius Júnior, com o Neymar, eles acharam o primeiro gol, abriu, aí ficou mais fácil. Podia ter feito mais, inclusive. Acho que se o Brasil quisesse fazer mais, tinha feito mais. Ali no final, teve podia ter ficado uns 4, pelo menos. 2 bolas na trave. Teve o Rafinha também, que perdeu 2 chances de gol. Então o jogo foi uma estreia assim, excelente contra o adversário mais difícil do grupo. Dominou, não sofreu em nenhum momento e fez um 2-0 que podia ser mais. O adversário mais difícil do grupo e o adversário mais difícil que as ditas favoritas dessa Copa enfrentou nessa primeira rodada. Eu acho que o Rafinha, como você falou, ele sentiu talvez um pouco o peso da estreia, perdendo algumas chances que não dá para perder em Copa do Mundo, né? Aquela no início do segundo tempo, eu achei que ele ia fazer o gol, Chutando meio mas fofo ele, né? Ele tá é, chutando fofo. e um jogador que me impressionou muito nessa estreia foi o Vinícius Júnior. Ele foi para cima o tempo todo, teve uma jogada que ele põe na frente, ele chega antes do marcador, a velocidade dele é incrível. Participou dos dois gols, ele chuta no primeiro gol, o Richarlison faz de rebote, no segundo ele dá assistência. Achei que ele jogou muito bem, para mim foi o destaque da seleção junto com o Richarlison na parte ofensiva. A defesa se portou muito bem, como você falou, o Alisson não foi exigido só para interceptar cruzamento, mas foi uma boa estreia do Brasil. O Tite começou com todo mundo no ataque, com o Paquetá jogando como se fosse um segundo volante, o Neymar no meio, e deu resultado, porque a Sérvia, que não é uma seleção que costuma ficar lá atrás, mas foi empurrada para o seu campo com a forma que o Brasil estava jogando, e deu certo a escolha do É, Tite. Casimiro e Paquetá, inclusive, tinha muita gente com medo de como é que ia ficar o poder de marcação da seleção, se não ia ficar muito ofensiva. Os dois foram os jogadores que mais forçaram perda de bola no jogo. Muito bem os dois na marcação. O Paquetá, eu achei que ele podia ter jogado um pouco melhor ofensivamente, mas defensivamente ele foi muito bem. E o que você falou do Vinícius Júnior, eu acho que é muito bom para o Brasil em si, porque se tinha um jogador nesse ciclo que eu achava que com a camisa da seleção ainda não estava conseguindo entregar o que ele entregava perto do clube, do que ele joga no clube, era o Vinícius, que talvez seja o segundo melhor jogador, tem a segunda melhor temporada de um jogador da seleção brasileira, ou talvez a melhor da temporada passada, foi o melhor brasileiro. Eu acho que foi a melhor, E sim. com a camisa da seleção, ele não estava jogando tão bem quanto ele jogava no Real Madrid. Hoje talvez tenha sido esse passo que ele deu e graças a Deus no momento ótimo dele continuar crescendo aí, jogar o que ele joga no Real, a gente está muito bem servido. Sim. Vamos dar umas notas rapidinho aqui para os jogadores da seleção brasileira? E, mas se você quiser, Tá, vamos rapidinho. bora. É, A Alisson, para mim, nota 6 não foi exigido, fez mas nada. os cruzamentos estavam lá e ele encaixou.
Então, para mim, Quando uma nota precisou, ele 6. estava. Foi, né? Para mim, o Danilo, eu dou um 6,5. Acho que ele começou o jogo um pouco nervoso, errando alguns passes, mas à medida que o jogo foi se desenrolando, ele foi se soltando um pouco mais, chegando mais à frente. E acho que ele fez uma estreia segura, não comprometeu e chegou à frente algumas vezes. Eu dou um 7, pelos mesmos motivos que você falou, mas achei que ele foi bem ali na construção de jogada. Os pontas do Brasil, o Rafinha muitas vezes ia para a lateral e o Danilo criava um pouco mais pelo meio. Eu acho que o Danilo é um jogador subestimado, assim. O Também. Brasil está acostumado a ter craques nas laterais, não é o caso dessa seleção, mas são jogadores assim, de nível muito bom, tanto o Danilo quanto o Alexandre. E na defesa, seguros, 7. Para mim, eu vou fechar a dupla de zaga numa nota só. Para mim, nota 8 para os dois, jogaram muito bem. O Mitrovic é um atacante que incomoda, ele é físico, ele é forte, ele é alto, mas eles conseguiram dominar ali essa ameaça. O Thiago Silva ele dá um passe para o Vinícius Júnior que por pouco ele não pega a bola, o goleiro saiu bem naquele lance, mas achei que os dois jogaram muito bem, nota 8 para os dois. Para não dar um 9, eu vou de 8,5. Eu acho que eles anularam completamente os atacantes da Sérvia. Tadic, Vlahovic que entrou, o que você falou também. Todo mundo, assim. Você não via os caras da Sérvia dominar a bola e conseguir dar 4 passes, principalmente no segundo tempo. O ataque da Sérvia não funcionou. Então, Mitrovic. Eu lembrei o nome, me deu um branco. O ataque da Sérvia simplesmente não funcionou e muito por causa de Thiago Silva e Marquinhos, com um destaque especial para o Thiago Silva, que jogou demais. O Alexandre eu dou uma nota 7, meio ponto a mais que o Danilo, porque eu achei que ele chegou mais à frente, meteu uma bola na trave, e ele se soltou mais do que o Danilo nesse jogo, e ele tem mais características ofensivas que o Danilo, isso ajudou, por isso dou uma nota 7 para ele. Sigo o relator, só que como eu dei 7 para o Danilo, o Alexandre 7,5. Casimiro, eu achei que o Casimiro jogou muito bem, principalmente no segundo tempo, em coberturas, quando a Sérvia tentava sair. Engraçado que no segundo tempo, quando o Paquetá se soltou um pouco mais, ele foi mais à frente, o Casemiro, acho que ele ficou mais confortável ali, sendo o único homem, jogando um triângulo com o Casemiro sendo o protetor da defesa, o Paquetá e o Neymar mais avançados. Eu dou um 8 pro Casemiro, porque achei que foi uma partida muito boa. Ainda teve uma bola na trave, né? Quase fez um Sim. golaço. Te acompanho nesse 8. O Paquetá, eu dou um 7,5 pro Paquetá, porque eu achei que no primeiro tempo ele estava muito preocupado em ajudar o Casemiro, em ficar ali do lado do Casemiro. No segundo tempo, quando ele se soltou mais, até no finalzinho do primeiro, ele acha o Rafinha numa bola incrível. O Rafinha chutou fraco na mão do goleiro. Eu tô Mas fofo. no segundo tempo, eu gostei da parte do Paquetá e achei que uma escalação tão ofensiva, eu queria ver como ele ia se portar. Achei que ele se portou bem, então um 7,5. Eu concordo com o 7,5. Eu acho que muito seguro defensivamente e ainda pode melhorar ofensivamente. Eu acho que o Paquetá já entregou os jogos melhores na parte ofensiva com a camisa da seleção e gostei da formação, gostei de ter ido com o Paquetá, vou com esse 7,5. Agora no Neymar, eu não sei, um 7,5 para o Neymar, porque assim, achei que o Neymar jogou bem, mas eu já vi o Neymar fazer partidas melhores. Eu acho que ele, não sei se ele estava sentindo uma lesão, talvez um peso no estreia em Copa do Mundo, que apesar de ser um jogador experiente, é normal, assim, estreia é um jogo difícil. E acho que um 7,5 para o Neymar, para mim, acho que tá bom. Ele fez um bom jogo, mas não foi o principal destaque da seleção. Concordo, eu acho que ele não fez um jogo ruim, longe disso, mas também não fez um jogo brilhante. Ele faz a jogada do primeiro gol ali, que conseguiu furar o bloqueio da Sérvia e foi de extrema importância, como eu já falei antes, para a construção do resultado, para tirar os caras lá de trás. Então, 7,8 pela construção ali do primeiro gol, que a jogada é praticamente toda dele. E tomara que a lesão dele também não seja nada demais. Se precisar poupar contra a Suíça, pode poupar tranquilo. Sim. Camarões também, eu quero ele 100% para os playoffs. Exatamente. Também concordo. Acho que o Brasil pode se dar o luxo de passar esses dois jogos da fase de grupos sem o Neymar. E não é qualquer seleção que pode perder o seu craque e pensa, não.
É um problema, mas está tudo bem. Temos peças aqui para conseguir fazer uma reposição. E todas jogaram, né? O Tite só trocou, só botou atacante para jogar. Já É, estava já tava 2-0 e metendo atacante novo. fez falta no final, porque o Danilo terminou o jogo com uma perna só, mas o Tite só colocou os Também tomara que atacantes. não seja nada grave. Sim, sim. Indo para o Rafinha agora, eu achei que o Rafinha foi o pior dos nomes de frente. Talvez um 6,5, não um 7 para o Rafinha, porque apesar das chances desperdiçadas, eu acho que ele não se escondeu do jogo. Ele tentou, ele foi para cima, criou jogadas e precisa melhorar um pouco a finalização, mas eu também entendo um nervosismo da estreia, olhando para esse lado do Rafinha. Eu acho que a atuação dele fica muito marcada pelos dois gols que ele poderia ter feito, mas tirando esses dois lances, eu acho que ele também fez uma partida boa, assim, nada de extraordinário, mas ali na ponta direita, levando para as jogadas individuais, que era o forte do Brasil, né? Eu acho que ele foi bem, deu trabalho ali para o lateral esquerdo, ganhou algumas jogadas no drible, alguns cortes, fez bons passes, só que o jogo dele fica com certeza marcado pelos dois gols que ele perdeu. Sim. Vinícius Júnior, para mim, um dos dois destaques do Brasil nessa partida. Eu dou nota 9 para o Vinícius Júnior. Eu acho que ele jogou muito bem. Ele é uma arma que preocupa qualquer defesa. Ele pode errar a primeira, a segunda, mas na terceira ele vai acertar. Ele é um jogador muito rápido. Você tem que ficar sempre de olho nele. E participou dos dois gols. E já vinha fazendo um primeiro tempo muito bom, dando trabalho para a defesa da Sérvia. Então, eu dou uma nota 9 para o Vinícius. Gostei muito da estreia dele. Vinícius Júnior eu dou 8,5, mas concordo com tudo que você disse. E o nome do jogo, eu dou 9,5 para o Richarlison, porque o primeiro tempo dele não foi muito bom, mas no segundo tempo ele resolveu o jogo, então por isso nota 9,5. Nota 10, fez o primeiro gol de centroavante ali no rebote, segundo gol um voleio espetacular, dois gols, 2-0, R9, tá tudo certo, nota 10. E agora, ô Bruno, nós falamos dessas lesões que o Brasil teve, para a gente fechar o assunto Brasil e Sérvia e passar para os outros jogos dessa primeira rodada. Caso o Brasil não conte com Neymar e com Danilo para essa primeira fase, ó, se for ter, é só no mata-mata. Como você escalaria o Brasil sem Danilo e sem Neymar? No lugar do Danilo eu colocaria o Militão, não, ia talvez se dar mais liberdade para o Alexandro. E no lugar do Neymar, eu acho que o Tite tem duas opções. Ele pode colocar o Fred e adiantar o Paquetá, que é uma formação que o Brasil já jogou algumas vezes quando o Neymar estava machucado. Ou ele pode colocar o Rodrigo. Eu acho que entraria ali e faria essa mesma função de um segundo atacante que pode cair pela esquerda. Foi inclusive o Rodrigo que jogou na função do Neymar, quando o Neymar teve que ser substituído. Então, tem essas duas opções. Eu acho que a gente não sabe qual que é a gravidade da lesão do Neymar, mas eu testaria as duas. Num jogo uma, num jogo a outra, porque vai que, né? Tomara que não, mas o Neymar perca o jogo das oitavas, por exemplo. Eu acho que a gente podia ver um pouco das duas para tomar a decisão final nas oitavas para ver qual é melhor, porque sem ser muito humilde, eu acho que qualquer uma dessas duas formações o Brasil é muito mais forte do que Camarões e Suíça, então pode se dar ao luxo de fazer esses testes na Copa do Mundo. Sim. Eu concordo que a dúvida no meio-campo é válida, mas eu pensaria primeiro no Bruno Guimarães do que no Fred, porque ele está vivendo uma fase melhor. O Bruno Guimarães está jogando muito no Newcastle e, para mim, tem que ser visto como uma primeira opção nesse time. Se o Neymar não Eu puder digo jogar. Fred porque é quem o Tite parece ter como essa segunda opção. Sim, sim. Só falando que eu prefiro o Bruno Guimarães. No caso da lateral direita, eu depende muito do que vai acontecer no meio-campo. Se ele resolve manter essa formação com o Paquetá de segundo volante, tendo um outro atacante ali jogando, né, do Neymar, o Rodrigo, como você citou, aí eu colocaria o Militão. Mas se ele resolver colocar um outro volante, o Fred, o Bruno Guimarães, que seja, eu acho que poderia pensar em colocar o Daniel Alves, porque já vai ter proteção, os dois zagueiros jogarão bem, e o Daniel Alves é um cara que pode construir bem por dentro
e com essa proteção de dois volantes não precisaria ter tantas preocupações defensivas. Então, fica com essas duas opções. O negócio é que a gente não sabe como está Daniel Alves. Esse é o medo que todo mundo tem. Sim. O cara não joga futebol em nível profissional há alguns meses. E quando estava no Pumas também estava mal. Agora está treinando com o Barcelona B. Então, ninguém sabe. Essa é a verdade. Está todo mundo com medo de como está Daniel Sim. Alves. A última imagem que a gente tem dele não é boa e já faz tempo. Mas se a comissão técnica convocou, espera-se que ele tenha condição de jogo. E se o titular machucou, ele é o reserva, ele deve disputar essa posição. Ou pelo menos pode ganhar essa posição, já que o titular sofreu uma lesão no jogo da estreia. Vamos passar rapidinho. Quer complementar o assunto aqui da seleção? Não, Ou já já foi? falei tudo que eu precisava. Bora pro Falou. próximo. Bora pro próximo? Então vamos dar uma passadinha rápida nesses jogos da primeira rodada, porque ela se encerrou hoje com esse jogo do Brasil. Catar e Equador, para mim, um jogo super tranquilo para o Equador. Acho que eles até ficaram com dó do Catar, porque foi um jogo muito fácil. Eles Jogo fizeram um ruim. gol, fizeram um gol com 3 minutos de jogo que o VAR anulou, mas logo em seguida eles fizeram um gol de pênalti do Ener Valencia, que fez o segundo gol também. E o Catar, para mim, nitidamente tirou o pé. O Equador. É, o Equador. Catar. Ah, um jogo de duas seleções que não vão muito longe, duas seleções fracas, e o Equador é melhor e mostrou isso dentro de campo o tempo todo e ganhou. O Equador agora ele tem a vantagem, porque como o Senegal perdeu, ele pode chegar no jogo contra o Senegal dependendo apenas de um empate para se classificar. Então foi uma vitória importante para o Equador, pensando em chegar no mata-mata. Aqui o segundo jogo, Inglaterra 6, Irã 2. Olha, eu acho que foi um Engana jogo. bobo. Acho que a Inglaterra fez um bom jogo, mas foi contra um adversário muito fraco. Para mim, o destaque dessa partida foi o Bellingham, que jogou muito, e o Saka também com 2 gols. E falo do Harry Kane, que apesar de não ter feito gol, deu assistência a dar com pau nesse jogo. É um jogo que engana, né? Eu continuo com a minha opinião dessa seleção inglesa. É uma seleção que falta tão perro, falta um molho ali. Mas eles fizeram a mesma coisa na Copa de 2018. Eles também fizeram 6 gols na fase de grupo contra alguma seleção muito fraca. E depois, na hora que pegaram um time mais difícil, eles foram eliminados. E é o que eu acho que vai acontecer de novo. Não confio na seleção da Inglaterra. Eu acho que o jogo contra os Estados Unidos, que é o próximo, pode ser um termômetro interessante. Se a Inglaterra ganhar bem, 3-0, assim, eu acho que dá para a gente começar a ficar de olho, porque os Estados Unidos é uma seleção muito melhor que o Irã, mas é pior Não que a que seja grandes Inglaterra. coisas. Mas é pior que a Inglaterra. Então a Inglaterra tem que se impor contra os Assim, Estados Unidos. já puxando aí para Inglaterra e País de Gales, 1-1. O que Estados eu Unidos, tenho, né? Estados Unidos e País de Gales. O que eu tenho a dizer dessa seleção dos Estados Unidos é que é uma versão aguada da seleção inglesa. Pega a seleção inglesa, é a versão diet, é os Estados Unidos. Tem lá até o Serginho Dest, que é uma versão diet do Trent Alexander-Arnold, que é um lateral ofensivo que não marca. Então é isso. A seleção dos Estados Unidos também. O Pulisic, a versão diet do Sterling, Hum, né? sim. Então é isso também. Esse time dos Estados Unidos tem algumas peças ali que jogam em alto nível, tem alguns bons jogadores, mas como um conjunto assim não me convence. Eu acho que a Inglaterra é muito favorita para esse jogo, mas não que signifique muita coisa também. É destacar nesse jogo também a volta de País de Gales a uma Copa do Mundo, onde disputavam desde 1958. O momento do hino nacional foi bem emocionante. Você viu os torcedores chorando nas arquibancadas, os jogadores bem emocionados. Acho que isso é uma coisa legal de Copa que o brasileiro, por ter disputado todas, pode acabar não vendo quão especial é você só disputar uma Copa do Mundo. A Copa desses países é ir para a Copa. A Sim, Copa deles é eliminatória. A Copa do Mundo em si é só a festa. sim. O outro jogo do grupo A foi Senegal e Holanda. Senegal sentiu muita falta do Mané nesse jogo.
e um dos seus melhores jogadores acabou falhando nos dois gols, que é o goleiro Mendy. Em um ele catou borboleta e no outro ele espalmou no pé do atacante da Holanda, que eu acho que a Holanda sofreu bastante nesse jogo, mas saiu com uma vitória contra o adversário mais difícil do grupo e encaminhou a classificação. Foi um jogo bom, assim. Eu achei que Senegal, com o Mané, teria grande chance de ter ganhado esse jogo até, ou ter empatado. Teve o Gana Gueye atuando ali na armação, que é um jogo, inclusive, vou me corrigir, Gana Gueye não é ganês, eu me enganei, Esse é um engano ele é bobo também. senegalês. Ele é senegalês, não sei porque o apelido dele é Gana. É isso, Senegal é uma seleção forte, tem jogadores muito bons, também é um time muito bom, eles sabem jogar juntos, mas sentiram falta de alguém para resolver no momento que precisava. Essa pessoa era o Mané, e se ele tivesse presente, eu acho que teria reais chances de ter ganhado. Já pela Holanda, eu achei um jogo bem mais ou menos desse time da Holanda. O ataque, tirando o Gakpo, assim, sem nenhum grande destaque. O De Ligt e Van Dijk fizeram um jogo seguro, assim, mas também nada demais. E o melhor em campo, talvez, da seleção holandesa foi o goleiro. Fez grandes defesas, assim, que garantiram o resultado do jogo. É, e falando da Holanda, que é normal ter seleções que jogam bonito, de 74 com o Cruyff, as próprias duas seleções que foram bem assim mais recentemente, não eram seleções que jogavam para frente, tinham um bom futebol, mas futebolzinho feio da Holanda, né? Nossa. É a Holanda que geralmente é a seleção, igual você falou, que joga bonito, depois e perde. Mas essa não tá nem jogando bonito, tá num jogo bem meia boca, assim, sem muita criatividade. Tomara que melhore. A Holanda é uma Sim, seleção legal de ter na Copa quando sim. eles estão bem. E é uma das coisas que eu respeito muito o futebol holandês, que é aquele. Nós podemos nunca ganhar uma Copa do Mundo, mas nós vamos jogar desse jeito porque é esse jeito que a gente acha que é o melhor jeito de se jogar. E eu respeitava isso, Exatamente. eu respeitava muito isso na Holanda, respeito ainda. Ah, Exatamente. Das seleções que nunca ganharam uma Copa, é uma das que tem direito de falar na mesa das seleções de futebol. Até mais do que algumas seleções que ganharam Copa. Eu acho que Inglaterra, um holandês entende mais de futebol do que um inglês. Um sim. holandês médio. É. Em 2010, olhando não para as seleções que estavam em campo, mas olhando a história do futebol, acho que talvez fosse mais justo a Holanda ser coroada campeã do mundo do que a Seria mais Espanha. legal. Não sei se É. justo, seria mais legal. Mas aquela Espanha realmente era um timaço Ah, que não tinha também como, merecia o né? É o título. tic-tac. É o Sim. tic-tac. Se Tinha. não, se não é o Robin perdendo aquele gol lá, talvez a Holanda fosse campeã do mundo. Agora, o jogo que me deixou mais feliz. Valeu a pena acordar às 7 da manhã para ver esse jogo. Nunca fui Argentina, tão feliz numa terça-feira de manhã. Argentina 1, Arábia Saudita 2. Já diria Galvão Bueno, ganhar é bom, ganhar da Argentina é muito melhor. E antes de passar a bola para você, eu acho que a Argentina perdeu esse jogo taticamente, fisicamente e mentalmente. A Argentina começou muito intensa, mas a Arábia Saudita veio com um plano defensivo ali de uma linha alta, fazendo a linha de impedimento que funcionou muito bem treinada, essa linha de impedimento, a gente sabe que é uma tática que sempre pode dar errado em algum momento. Você pode fazer 5 vezes perfeita. Se na sexta vez você errar, você provavelmente vai tomar um gol porque vai ter um cara com campo livre. E eles conseguiram fazer muito bem. Felizmente temos o VAR, que sem o É. VAR a Argentina provavelmente teria algum desses gols validados. Me surpreendeu assim, eu não esperava uma seleção da Arábia Saudita, não que eu tivesse acompanhado muito também, mas não esperava uma seleção tão boa assim da Arábia Saudita taticamente. E a Argentina continua, entra anos, sai ano, entra Copa, sai Copa, eles melhoram, ganham 30 e não sei quantas partidas seguidas. Mas é a arca de Lionel Messi, tendo que carregar os companheiros nos momentos decisivos. E ninguém corresponde. Chega na Copa do Mundo, o jogador de Maria esquece como é que é o formato da bola de futebol.
O Lautaro Martinez também não faz nada no Uhum. jogo. A É, defesa, inclusive o que está fazendo o Lisandro Martinez no banco, é o melhor defensor desse time, ele está no banco pro para Otamendi, jogar o Otamendi e jogar o zagueiro do Tottenham, Cuti Romero. o Coutinho Romero. Por quê? O que o Lisandro Martinez está fazendo no banco? É o melhor zagueiro do time. Somar os outros dois não dá meio Lisandro Martinez. Então, o escalonismo mostrou sua fraqueza, mostrou que sangra. Sim, achei uma partida muito ruim dos dois volantes da Argentina, que foram fundamentais naquela Copa América. O O Depou Depou, fraquíssimo, o hein? Depou A atuação sumiu, dele. não jogou nada. O Paredes também foi muito mal. Eu acho que o Scaloni ele errou muito quando ele entrou com 3 meias com idade mais avançada. Ele entrou com o Papo Gomes, Papo o Gomes também Messi não arrumou e, nada. e o Di Maria. Eu acho que ele deveria ter colocado um cara mais novo, um cara com mais velocidade para ir para cima dessa linha da Arábia, que me surpreendeu muito fisicamente. No final do jogo, eles ainda estavam dando pique, eles ainda estavam correndo. A gente via a superação dos jogadores da Arábia Saudita. E quando eles fazem o gol de empate, um gol muito bonito, uma batida no cantinho, o Martins não teve chance de defesa, foi muito bem. Eles logo em seguida eles fazem o segundo, a gente vê que a Argentina tem um baque psicológico quando eles tomam um empate e a Arábia E ali Saudita acabou o jogo. aproveitou e fez o segundo gol. Nesse segundo gol acabou o jogo, a Argentina se perdeu completamente, não conseguiu arrumar mais nada. Às vezes que chegou o goleiro deles também, o goleiro da Arábia foi muito seguro. E foi isso. A Argentina agora, se não ganhar, na próxima rodada tá fora. E pega Se o perder, tá Mister fora, né? e pega o Mister Copa, Ochoa. E E, Ochoa, o homem que se descongela de 4 em 4 anos para jogar a Copa do Mundo. e só para Não dá. fechar o assunto Argentina, para já passar para o jogo do México e Polônia, a Argentina vai ter que mostrar um poder de reação, né? Que estava tudo bem, estava tudo tranquilo. Eles até não quiseram jogar com o Brasil para não perder antes da Copa, para não chegar em crise. A crise aconteceu na Copa e agora vão ter que mostrar força de reação. Se tivesse jogado contra o Brasil, talvez essas fraquezas do time tivessem sido mostradas, eles podiam corrigir, e é melhor você sofrer antes do que sofrer na Copa. Sim, E o grupo da Argentina não é um grupo fácil. As outras duas seleções são seleções com condição de passar, e agora a Argentina não pode perder para o México. E o sim. México é melhor do que a Arábia Saudita. E a Arábia pode sonhar? Se conseguir um empate contra essa Polônia magra também, essa Polônia que não joga bola direito, pode conseguir uma coisa ou outra. Lewandowski não tem gols em Copas do Mundo, nunca marcou, tem 4 jogos, né? 3 na última, um desse. Isso, isso. Perdeu o pênalti contra Guillermo Ochoa, o melhor goleiro do mundo de 4 em 4 anos. E agora eles jogam a vida contra a Arábia Saudita. Será que o Lewandowski vai aparecer para jogar? Essa é a pergunta. Com o Lewandowski, essa seleção da Polônia tem chance de ganhar. Sim. Sem o Lewandowski, é difícil. É uma dúvida. E já entrando no time da Polônia junto com o México, eu achei um joguinho bem feio, viu? Eu esperava mais do México. Eu achava que tinha uma seleção melhor, apesar da Polônia ter o Lewandowski. Eu vi o México com mais peças e um coletivo melhor, mas foi um jogo muito ruim. O México é uma espécie de Holanda latino-americana, no sentido que eles também estão sempre lá, sempre jogando um futebol legal. A gente sabe que nunca vai ganhar nada, mas sempre tem uns jogadores, uns atacantes legais de assistir. Tem nessa Copa o Lozano, jogador da Napoli, que é bom também. A Napoli está fazendo uma Série A espetacular. Tinha Titiarito antes, tinha o Guardado, o Giovanni dos Santos. Vai ser uma seleção legal e esse jogo foi bem chato Uhum. de assistir assim. Deu sono. Sim, Tirando no pênalti que o Ochoa defendeu, foi um jogo que deu sono. sim. Um jogo que também foi 0-0, mas eu achei mais legal do que México e Polônia foi Dinamarca e Tunísia. E me surpreendeu bastante a Tunísia. Achei que a Tunísia jogou melhor que a Dinamarca nesse jogo. E Nossa acho, Dinamarca era uma é, fraude, Matheus. e acho que Fomos enganados pela Dinamarca, né? e olha,
o próximo jogo da Tunísia é contra a Austrália, acho que ela pode sonhar sim passar de fase. Pode, em teoria, aí passa quem conseguir tirar pontos da França ou conseguir um saldo melhor contra a Austrália. Sim, Porque a concorrente direta dela dessa segunda posição é a Dinamarca, já empatou. Agora é ver quem faz mais gols na Austrália ou quem consegue fazer mais gols na França. sim, Conseguindo ganhar bem e a Dinamarca perdendo para a França, a gente pode lembrar, essa Dinamarca já ganhou da França. sim. E aí, Não é um jogo fácil se a para a Tunísia ganha França. se a Tunísia ganha da Austrália, chegam 3 seleções com 3 pontos na última rodada. Exato. 4. Não, porque a Austrália vai ter 0. Aí vai ser. Não, mas a Tunísia Vai ser tem 4, um. vai ser 4, está Ganha, vai certo. para 4. Dinamarca A e Tunísia vão França, para se 4. ganhar, vai para 6 e a Dinamarca vai continuar com 1. Isso Mas se a mesmo. Dinamarca ganhar, vai 4, 4 e a França com 3. Aí A a França França vai precisar precisaria jogar a vida. do resultado contra a Tunísia, que não Hum. sei se é tão bom assim para a Tunísia. É. Montar a retranca ali e ver ver o que você consegue nesse jogo, se for o que acontecer. O sonho da Tunísia é França a ganha da França ganhar Dinamarca. da Dinamarca e eles ganharem bem da Austrália. Isso. Aí ficaria mais fácil para a Tunísia. Falando da França, meio mundo machucado, começa tomando um gol da Austrália, mas as coisas se resolvem durante o jogo. Destaque para o Giroud com 2 gols e achei que o Mbappé também fez uma boa partida. Mbappé continua. O impressionante do Mbappé é que ele dentro da pequena área e ele quase na ponta da área, com 3 marcadores na frente, a chance dele fazer o gol é a mesma. É sempre 50%. Ele pode isolar a bola, pode colocar no ângulo. Ele perde um gol dentro da pequena área sem goleiro. Ele já perdeu uns 3 assim nessa temporada. E depois vai lá e faz o dele de cabeça. Né? O Mbappé, sempre que ele finaliza a bola, parece que é 50% de chance de ser gol. Uhum. Mas a seleção da França é fortíssima. O elenco, assim, eu acho só o Brasil para ser comparável. Você pegar o time reserva da França, ele classifica na maioria dos grupos aí da Copa e não tem muito a acrescentar, além do que o, o Theo Hernandes deveria ter sido titular desde o começo do jogo. Não sei Sim, por que jogou com o Lucas. foi um dos melhores da França nesse jogo, depois que entrou com a lesão do Ah, Giroud. o Lucas Hernandes ele não é bem um lateral. Ele é um zagueiro que faz ali a lateral e o Theo Hernandes é um lateral ofensivo. E não é como se a França precisasse se preocupar na marcação contra a Austrália, né? Uhum. Começa de uma vez e você ainda teria o Lucas Hernandes no banco e não teria machucado. Agora, os guerreiros que acordaram 7 da manhã para ver Marrocos e Croácia têm o meu respeito, porque que jogo Não foi um horroroso. desses. Que Não jogo foi um horroroso. desses. O que eu vi do jogo foi horroroso e eu não tenho muito mais a comentar. Não assisti ao Jogo. vivo, tenho pena de quem assistiu. O que eu tenho a comentar é: abram o olho porque o Canadá é melhor que essas duas seleções, tá? Sim, a seleção da Croácia, como eu já tinha adiantado, sem querer ser o cara que fala, eu falei, mas é a mesma geração, praticamente a mesma seleção da Copa passada, só que piorada. E apesar de chegar na final, ninguém sabe como, tá pior do que na Copa Uhum. passada. Sim. Bélgica e Canadá, achei um jogo bem legal. O Canadá teve suas chances, mas desperdiçou um pênalti. O Courtois, para variar, apareceu. E a Bélgica conseguiu seu golzinho com o Batshuayi. Era pro Canadá ter ganhado esse jogo de uns 2 ou 3-0. Dominou a Bélgica praticamente o jogo inteiro. Teve ali o pênalti que não sei o que o Alfonso Davies tentou fazer. Você é lateral esquerdo, você pode ser o melhor do time. Se você vai bater o pênalti, enfia uma porrada na bola. Fecha o olho e enfia o bicudo. Ainda mais É o contra o Courtois Courtois. lá. O Courtois tem 2 metros. Você tirar assim fraquinho, se você pôr no canto, já é difícil de ser gol. O Courtois tem chance de pegar. No meio do gol, não tem como. Tinha que ter batido o Jonathan David. Na hora, antes dele bater, eu falei, por que não é o Jonathan David batendo? Você já tinha visto o Alfonso Davies bater pênalti antes? Não. Eu não lembro dele bater pênalti no Bayern. Provavelmente já bateu com a seleção do Né? Canadá, mas eu não vi. Ele não é um batedor de pênalti. Se você não é um batedor de pênalti, enfia um bicudo. No meio do gol, no canto, onde você quiser. Fecha o olho e enfia a porrada. Você não, fica igual o Manuel. Você lembra do Manuel batendo pênalti no Nossa, Cruzeiro?
porque eu xinguei ele aquele dia. Não Foi dá, cara. piada. Defensor, bate pênalti, porrada. O único defensor que vai mais ou menos assim, que eu lembro aqui no futebol brasileiro, pelo menos, é o Maidana. E mesmo assim, na Libertadores, ele perdeu, quando era importante. É. Fecha o olho em fio bicudo. Mas apesar da derrota, eu vejo o Canadá com chance de passar nesse grupo, principalmente pelo que eu E vi das outras duas seleções. E pelo que eu vi O do Canadá, Canadá para também. mim, jogou muito melhor do que esse time da Bélgica. Mas não foi pouco, não. Muito. De Bruyne apagado. O Hazard aposentou em 2019, 2018. O Batshuayi vai perder a posição assim que o Lukaku voltar da lesão. Eu prefiro o Origi que o Batshuayi, tá? O Carrasco também não fez muitas coisas. É uma linha defensiva, assim, na zaga envelhecida, com Vertonghen, Witsel. Tirando o Courtois, assim, muito abaixo. Muito abaixo. Agora, chegando no grupo E, o momento mais divertido desse jogo para mim foi o Rudiger correndo. Que eu não sei o que ele arrumou ali naquele lance. Não sei se ele queria assustar o cara do Japão, se é um jeito dele correr mais rápido, mas que foi engraçado foi. E, Porque perdeu depois. e foi um outro jogo que também me deixou muito feliz. O Japão ganhou da Alemanha de 2-1. Um roteiro talvez até parecido com o jogo da Argentina, faz 1-0 no pênalti e toma virada. A diferença é que o craque faz em campo, o Minamino entrou e o Japão virou o jogo. Seja FA Cup, seja Copa da Liga ou Copa do Mundo, ele aparece e muito legal, muito legal. Acho que é uma das histórias da Copa. Esse time do Japão, se tivesse um pouquinho Bom mais de time. tivesse um pouquinho mais de talento, acho que eles poderiam sonhar em algo um pouco maior nessa Copa do Mundo. Mas é um time taticamente muito bem organizado. É o que você espera de times asiáticos, assim, todos os esportes. É a coisa cultural, assim, sem disciplina, é organização. É uma coisa que a seleção japonesa de futebol, se você voltar em uns 10 anos, nunca teve, assim, uma disciplina, conseguir entregar um futebol, assim, taticamente muito bom. Era uma seleção fraca. E eu acho que das últimas Copas, dos últimos anos, tem vindo aí jogadores bons saindo do Japão, estão popularizando mais o esporte lá, eu acredito. E a geração japonesa é um esporte que está é um país que está em evolução no futebol. Começou ali um Uhum. Nakata, seu amigo do FIFA, né? A gente teve aí um Kagawa, um Honda, alguns anos atrás, que já começaram a explorar assim o futebol mundial e agora continua indo bem. A Alemanha mais uma vez perdendo para uma seleção asiática na fase de grupo. Na Copa passada perdeu para a Coreia do Sul, Com o Neuer de agora ponta perdeu para o esquerda. Japão. Hã? O Neuer de ponta esquerda contra a Coreia. O Neuer fez defesas importantes, o Japão poderia ter feito mais gols. A Alemanha também ofensivamente jogou bem, poderia também ter feito mais gols. O meio-campista do Bayern, fugiu o nome, Musiala. de o Musiala, Jamal Musiala. Quanta bola joga Jamal Musiala? Ele é muito bom Joga jogador, bem. Joga muito. muito bom mesmo. Assim, é um cara que eu acho que a gente pode ficar esperto aí para o futuro. Mas foi lá, teve oportunidades, não conseguiu fazer o gol. E o Japão também começou bem, perdeu alguns gols, o Neuer salvou, mas conseguiu a virada, primeira vitória de virada da história do Japão numa Copa do Mundo. O segundo gol, o gol do Asano, um golaço, assim, uma bola domina assim, é um lançamento longo, ele domina calmo, domina com controle total da bola. Uhum. O Neuer, para mim, inclusive, falhou naquele segundo gol, porque você vai ver o Neuer defendendo, se ele fica parado, ele defende, mas o Neuer vira o corpo, o Neuer, em vez de abrir aqui, ele vira assim e a bola passa entre o ombro dele e a trave. Eu acho que Uhum. é uma bola que ele poderia ter defendido. Eu gostei, a seleção do Japão é bem legal, uma seleção bem legal assim. Talvez o Kubo é um jogador assim que, quando mais jovem, despertou olhos do Real Madrid e do Barcelona. Ainda não mostrou esse futebol para ter sido disputado pelos dois gigantes da Espanha,
Mas é um cara assim que, com evolução, a gente pode começar a ver o Japão indo um pouco melhor em competições mundiais, porque tem ali um entorno de qualidade e um técnico que está deixando o time taticamente muito organizado. E achei legal também, porque a forma como o Japão saiu em 2018 foi muito doída. Ele estava ganhando da Bélgica e toma virada no finzinho. Ah, Japão. Mas, O Brasil ia amassar esse Japão nas quartas. é, mas legal ver o Japão ganhando de uma grande seleção europeia. E a Alemanha, eu vou falar, complicou muito para a Alemanha. A Alemanha não podia perder esse jogo. Inclusive, inclusive, se o Japão pega essa Bélgica fraca, nossa, o que eles vão devolver o 2018 não está escrito. É. Amassam a Bélgica. E por que que eu acho que complicou muito para a Alemanha? Próximo jogo do Japão é contra a Costa Rica. E já entrando um pouco no outro jogo do grupo, o que esse time da Costa Rica é ruim é Nossa, impressionante. É cadê minha muito. Costa Zica? Ficou em 2014, os caras pararam no tempo. Pô, é Não, se muito o Japão ruim. ganhar, já passou. O Japão É, ganhar está classificado, o seis Japão está pontos. classificado. E a Espanha meteu 7-0 na Costa Rica, chega gigante para enfrentar a Alemanha, que vai decidir a vaga. Se perder, tá fora. Para mim, mais um engana bobo esse jogo aí, esse 7-0, hein? A Espanha não é isso tudo, não. Sim, eu concordo. Mas um placar que impressiona contra uma seleção muito Impressiona. fraca. Eu quero ver contra a Alemanha, que é uma seleção forte, que para mim estava sendo muito supervalorizada. Tinha gente colocando a Alemanha como favorita. Eu não vi assim. Eu acho que a Alemanha tem uma geração ok, um técnico ok também. O Hansi Flick fez um bom trabalho no Bayern, mas não é isso tudo. E agora, se a Alemanha cai na fase de grupos, para mim é cenário de terra arrasada, porque caiu na fase de grupos em 2018 e pode cair de novo em 2022. Eu acho que a Alemanha talvez esteja num período entre safras, digamos assim, esse 2018 e 2022, se for eliminado. Para a próxima Copa já vem com uma geração jovem aí mais forte, que vai ter o Musiala mais experiente, o Moukoko do Borussia Dortmund, que tem há 10 anos postagem dele nas redes sociais. Esse jovem de 12 anos fez 40 gols no Sub-17. E é um Moukoko assim, gigantesco. Agora ele tem 18 anos, né? Parece que ele teve 16 por 5 anos. Agora ele tem 18, tá no time profissional do Borussia, tá na seleção profissional da Alemanha. É um nome também que pode colher bons frutos. E sobre essa Espanha, a leitura que eu tenho dela é que é uma seleção que vai tentar impor o jogo dela, e se encaixar, ela é uma seleção muito forte. Só que se não encaixar, eu não acho que eles têm tantas alternativas assim. Então, eu classifico como uma seleção que dificilmente vai perder para um time mais fraco do que eles. É difícil você ver uma zebra contra a Espanha, porque a Espanha, se você for pior, a Espanha vai ter 80% de posse de bola. Mas se for um time mais forte, eu não sei também se a Espanha consegue ganhar de uma seleção acima do nível dela. Eu acho que é difícil de perder para uma que está abaixo e difícil de ganhar de uma que está acima. É o contrário da Argentina. A Argentina é mais fácil perder para uma que está abaixo e também tem mais facilidade de ganhar de uma seleção que está acima. Inclusive, eu tenho uma coisa muito contra essa seleção da Espanha, que o seu volante, o Gavi, está com a camisa 9. E que o Gavi está com a camisa 9. É porque Pega 27, é a idade dele. pega 43. Não pega 9. Você é volante, meu amigo. Você está vendo com a 9. Você não quer usar 6 É, é de porque chave Iniesta. a 9 rejeitou o Morata. A 9 falou: não, com o Morata eu É, não vou jogar, não, não. não pega 9. Você tá falando com a 9, cara. Você é volante. Não combina, é estranho. Mas fez jus a É, camisa 9, meteu o é. golzinho dele. Pô, o golaço, inclusive. Sim, sim. A 9 não dá. Você não pode ser um volante da camisa 9. Você tá de E, sacanagem. Isso é contra o futebol. e só que você falou da Argentina, eu lembrei de um detalhe importantíssimo para a próxima fase, que é muito provável, caso a Argentina passe, que nós vamos ter França e Argentina nas oitavas de final. Porque eu acho Jogaço, difícil. independente de como a É, Argentina chegar. depois daquela gracinha, né, que os torcedores da Argentina fizeram, a música para a França, aqueles idiotas, acho que vai ser um jogo. Vai ter esse tempero a mais que os franceses vão entrar com sangue nos olhos para esse jogo.
Jogaça. A Argentina é uma seleção que cresce em jogos grandes há alguns anos, assim. Na última Copa foi um dos melhores jogos da Copa. Foi 4-2, 4-3. 4-3 e quase que a Argentina empata no final. Teve o golaço De Maria, do Pavar. do Pavard, que fez a carreira dele, que é outro horroroso, mas que fez o gol em 2018 e foi para o Bayern de Munique, está na seleção até hoje por causa de um gol. É um jogo que faz histórias nas Copas, esse França e Argentina, se acontecer. Sim. Torço para que aconteça, torço para o caos. Eu não vou torcer nem para a França nem para a Argentina. É. Torço pelo entretenimento. Nesse ano também eu torço pro juiz. Torço pro bandeirinha. Marcar muito impedimento. Torço para a É. torcida. Quero ver o show da torcida. É. Agora, o jogo do grupo do Brasil, que eu não consegui ver todo, porque minha professora marcou prova no horário do jogo. Rita, aqui, Confesso que eu ó. também não assisti. Um joinha Tamo pra junto, você. Rita. Muito obrigado, Rita. Suíça 1, Camarões 0. Do que eu vi, Camarões estava jogando melhor, mas perdeu. E a chance de Camarões, como a gente falou no vídeo das prateleiras, passava por ganhar esse jogo. Perdeu com um gol de um jogador camaronês. Sim. Bril Donald Embolo é nascido em Camarões e naturalizado suíço. Inclusive não comemorou o gol. Eu acho que os camaroneses É, ficaram tão felizes com ele não comemorar o gol. Não, legal, valeu. eu também não posso falar muito. Igual eu estava fazendo a mesma prova que você, então não assisti o jogo. Mas, pelo que você disse, jogou melhor do que a Suíça. A Suíça é uma boa seleção assim da classe média assim, europeia. É também uma seleção que ganhou da França, eliminou a França na Eurocopa, não foi? Eliminou a França na Eurocopa. Então é um time forte, forte assim, é um time que pode complicar um jogo. Então os Camarões jogou bem contra eles. Não é uma seleção assim tão fraca. Eu acho que está mais forte do que nos anos anteriores. Tem o Iñaki Williams no ataque, tem o Partey no meio de campo, jogador do Arsenal, que está fazendo uma excelente temporada. Né? Então, Uhum. talvez, se a Sérvia jogar tão mal quanto jogou contra o Brasil, pode dar uma complicada e eles podem chegar no jogo contra o Brasil na última rodada sonhando. Né? Sim. Mas eu também acho que provavelmente essa derrota já praticamente garante uma eliminação da seleção de Camarões. Mas é uma seleção legal, Só, carismática. só uma correção, o Iñaki Williams, ele é de Gana, o centroavante de Camarões. Eu tô Eu com um olhei aqui, problema nessa. eu olhei aqui, O Partey também. é o Choupo-Moting, o centroavante de Choupo-Moting, Camarões. craque. Grande Choupo-Moting, provando que Melhor, minha teoria do Lewandowski estava correta. melhor que muito Qualquer zagueiro um por nesse aí. ataque, qualquer um nesse ataque do Bayern de Munique faria pelo menos 20 gols por temporada. É, Choupo-Moting, me desculpe, Choupo-Moting, você provou minha teoria como correta. E o Partey também, então, é ganês, não é camaronês. Eu tô com um problema com as bandeiras da África. Foi mal. é legal que elas têm as mesmas cores, mas são disposições diferentes, a É, estrela fica é diferente e tal. uma É, estrela é preta, a outra é, estrela tá na outra cor. isso, É o verde, amarelo e vermelho. Provavelmente tem isso, alguma simbologia isso. que eu não Eu, sou formado em geografia. Eu posso é, pesquisar aqui como eu um bom também não sei. jornalista, quando você fala. Próximo jogo que eu vou falar aqui então, quando você procura para trazer informação aqui. Uruguai e Coreia do Sul. Ó, Fraquíssimo jogo, hein? falar que eu esperava um pouco mais do Uruguai. O Suárez não jogou nada. O Darwin Núñez continua com o mesmo problema que ele tem no Liverpool. Toda decisão que ele vai tomar, ele toma errada. Quando é para chutar, ele toca. Quando é para tocar, ele chuta. Quando é para correr, ele para. Quando é para parar, ele corre. Não entendi o Arrascaeta não entrar nesse jogo também. Acho que ele poderia ter feito alguma diferença. E a Coreia do Sul, acho que entra no mesmo critério do Japão, uma seleção muito dedicada, muito bem organizada, mas falta qualidade, acho que falta mais até do que no Japão. Mas tem o som, que pode definir um jogo, só que eu acho que ele sozinho não vai conseguir levar a Coreia muito longe. O som, inclusive, que vai jogar, né? Apesar da lesão na cara, ele tá jogando com a máscarazinha do Batman. Sim.
Foi um jogo bem meia boca, para falar a verdade. É, depois do almoço, ele assistindo esse jogo, deu uma vontade de tirar um cochilo. O Uruguai também achei decepcionante. O Valverde fez um bom jogo, mas nada demais. O Darwin Núñez continua afobado. Ele é um bom jogador, mas ele é meio afobado. Ele tá sempre. O que eu faço? O que eu faço? Parece que falta calma para ele, né? E eu acho que é isso. É uma seleção. As duas seleções, para mim, decepcionaram. Eu esperava mais das duas. Hum. E, lendo aqui, as cores verde, vermelha e amarelo são as cores do pan-africanismo. Camarões foi o segundo país a adotar na bandeira. O verde simboliza as florestas, a vegetação. O amarelo do sul do país. O amarelo é uma representação do sol e das amplas savanas do norte, Uhum. enquanto o vermelho significa unidade. E a bandeira, eu estou lendo aqui da bandeira de Camarões, por isso Uhum. a, a estrela da bandeira é chamada de estrela da unidade. Eu acho que por causa disso as bandeiras são tão parecidas, é desse mesmo Sim. pan-africanismo. Eu estou olhando aqui agora para as bandeiras de Camarões, Gana e Senegal, elas são bem parecidas. As de Camarões e Senegal são listradas na vertical, só muda a disposição das cores. E de Gana, às vezes, são na horizontal. E todas têm uma estrela no meio. A de Gana é preta, mas a de Camarões e Senegal não é. Mas são as mesmas Eu cores. acho que a confusão é mais pela. E a bandeira de Guiné também é parecida, só que sem estrela. Uhum. Aqui na América do Sul também as bandeiras são parecidas, Sim, Uruguai, Argentina, Argentina. sim, bastante. Só que a gente está mais acostumado a olhar para elas, então a gente já conhece. Aqui o caso da África é erro nosso mesmo de Hum, que a gente tem menos contato. Isso. E para finalizar, Vamos pegando. Ao é longo da Copa a gente acerta. isso. Para finalizar, Portugal e Gana, achei um bom jogo. Gana jogou bem, teve aquele Foi nada. pênaltizinho Se ali, o porque Neymar, se o Neymar faz o que o Cristiano Ronaldo fez, ele tinha tido um mandado de prisão expedido em 40 países. O que ia ter de inglês chamando o Neymar de Caicai é brincadeira. e se é o Sterling que eles vão estar de boca calada, é piada. Se fosse o Foden fazendo isso, era gênio. Se Aham. fosse o Neymar, ia ser preso. Cristiano Ronaldo, É. eles não vão falar nada. Foi E, nada, absolutamente nada. E eu digo mais uma coisa: você colocar Rafael Leão no banco dessa seleção portuguesa é um nossa, crime em 150 países. entrou e fez o Melhor gol. jogador português das últimas duas temporadas. O que ele tá vendo no banco por João Félix? O João Félix é banco no Atlético de Madrid. Do Morata. Sim. O João Félix até que acabou fazendo o gol. Eu acho que assim, Gana empolgou com o gol de empate. Achou que ia conseguir a virada, foi para cima e Portugal no contra-ataque fez 2 gols. Bom jogo de É, Gana, inclusive. sim, conseguiu diminuir e quase que o Iñaki Williams faz o gol de empate. O goleirão de Portugal estava de brincadeira ali também. Solta a bola sem ver que tinha um jogador de Gana atrás. Só que ele escorregou na hora que ele ia chutar. Por pouco o Gana não empata esse jogo. A seleção de Gana também agora tem Iñaki Williams, tem Thomas Partey, tem o tem alguns jogadores também na defesa que jogam na Premier League, agora me fugiram os nomes. Tem o Amartey, tem o Salisu, que joga na Premier Tem o League. Lamptey no banco, também Lamptey. joga no Leicester, se eu não me engano, Isso, tem o Jordan lateral Ayew. direito. Jordan Ayew, bom jogador. Tem os dois Ayu, né? André Ayew e Jordan Ayew. O André Também jogadores com que é o camisa experiência de 10. Premier League. Sim. É uma boa seleção. Achei que jogou bem contra Portugal. Se não tivesse sido roubado naquele primeiro pênalti, talvez pudesse sair com alguns pontos desse jogo. É, pode ficar de olho assim para a continuidade da Copa do Mundo. Pode fazer um barulho nessa fase de grupo. É. E Eu acho o. que. Pode, 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 pode pode falar. falar. Não, só para falar que o próximo jogo é Coreia do Sul e Gana. Então, se Gana Portugal, melhor. Sim. se Portugal ganha do Uruguai, Gana pode ir a 3 pontos, o Uruguai fica com um e chega na última rodada precisando de um empate para se classificar. Gana e Uruguai te lembra de alguma coisa? Lembra, lembra. Luiz Soares, Soares? o crime compensa.
Soares mostrou que o crime É, compensa. exatamente. Eu acho, Matheus, se a gente pode fazer uma análise assim, uma coisa para fechar assim dessa primeira rodada de Copa do Mundo, é que não existe mais bobo no futebol. Essa frase nunca fez tanto sentido. Várias seleções assim que a gente, muitas pessoas não davam nada, surpreendendo, jogando bem, ganhando da Argentina, a Alemanha perdendo para o Japão. Eu acho que nunca as seleções de baixo estiveram tão fortes, pelo menos eu não me lembro de uma Copa em que as seleções que a gente projeta para ficar fora do mata-mata estivessem tão bem, tirando um caso ou outro. Eu prevejo grupos muito mais apertados e muito mais dificuldade para as principais seleções de passar de grupo do que nas competições anteriores. Agora, eu não sei se isso é um resultado da evolução do futebol, da globalização, porque vários dos jogadores, mesmo de países sem tanta tradição nacionalmente, assim, de ligas, estão jogando no futebol europeu, estão jogando no mais alto nível. Se é porque essa Copa é no meio da temporada, então, mesmo as seleções têm menos astros, esses bons jogadores estão em mais alto nível, estão todos eles fisicamente no topo. Então, às vezes, uma seleção tem dois, três caras que estão nesse nível alto, mas como eles estão bem, eles conseguem compensar assim pelos que os jogadores que são mais abaixo. Ou se é simplesmente a magia dessa Copa. Porque toda Copa tem a sua magia, né? De Uhum. 2010 a gente tinha a Jabulani, 2018 também a gente teve alguns jogos, assim, foi o primeiro uma Copa assim que a gente teve vários jogos, igual a Alemanha perdendo para a Coreia do Sul, algumas zebras. 2014 A gente a gente teve teve a Costa Zica, Costa Rica. A gente teve um time da né? Colômbia muito bom também no, em 2014. Tem o 2000, Quadrado e Rames Rodrigues. 2018. Toda. A gente falou do. Só, desculpa, falou do Rames. Eu vi um vídeo essa semana do jogo dele contra o Japão. A entortada que ele deu no Yoshida, acho que é esse o nome do zagueiro do É Japão. o zagueiro do Que, Southampton. que até foi. Southampton? É Southampton, que é até capitão do Japão na Copa. Uhum. A entortada que ele deu nele aquele jogo e fazer um gol de cavadinha. Para mim, mais bonito até que o gol que ganhou o prêmio de gol mais bonito do ano, esse, do Rames. Nossa, ele jogou muito aquela Copa. E como você falou, toda a Copa tem as Copa do suas Mundo surpresas. é o campeonato que se faz. Jogadores fazem carreira só com 4 jogos de Copa do Mundo. O Rames fez isso. Sim. O Rames era um jogador do Mônaco, do Porto, Mônaco, foi vendido para o Real Madrid depois da Copa, jogou bem em algumas partidas do Real Madrid, mas nunca se pagou. E depois ele continuou rodando assim por algum tempo em grandes clubes europeus, sem jogar o que se esperava dele, por causa da Copa do Mundo. E carreiras também são destruídas na Copa do Mundo. É onde as histórias do futebol são escritas na Copa do Mundo. É por isso que é tão legal de você assistir qualquer jogo. Uhum. O Croácia e Marrocos tem chance de nascer ali uma nova lenda, uma nova história. E essa é a magia da Copa do Mundo. Sim. E é um torneio diferente de tudo porque não é toda hora que acontece. É raro você ter a chance de jogar uma Copa e de você mostrar o seu futebol numa Copa e literalmente o mundo para ver a Copa do Mundo. E são Muita 7 gente, jogos. muita gente fala da Champions League, mas a Champions League ela é o ano Nem inteiro. compara. É, tem um jogo, sei lá, da quinta divisão da Inglaterra acontecendo ao mesmo tempo da Champions, não, na Copa do Mundo. É um mês que o mundo vive a Copa, todo mundo para ver os jogos e realmente não tem nada igual. Eu acho que vai ser Hoje, uma lástima se fizerem Copa de 2 em 2 anos, porque eu acho que muito da magia da Copa tá por ela ser de 4 em 4. hoje eu vi no Twitter, não sei a veracidade dos dados, meus professores do curso de jornalismo provavelmente não gostariam de eu passar uma informação sem checagem, mas só para ter uma ideia, mais de 70% dos televisores, das pessoas que estavam assistindo TV no Brasil, durante o Jogo do Brasil, estavam na Globo. Uhum. Então, separa 3/4 aí do país, praticamente. 3/4 das TVs que estavam ligadas no país estavam É. assistindo isso só na Globo, tirando gente que estava assistindo no Sport TV, gente que estava assistindo no Casimiro.
É a Tirando, magia da Copa do Mundo. tirando a galera que chama 20 negros para ver junto o jogo junto com uma TV só ligada. Então, assim, o Brasil É. parou para ver a estreia na Copa. E é isso que é legal. Gostamos de Copa do Mundo. É Por isso. favor, não façam mais. Uhum. Ah, e tem mais uma coisa que eu quero falar. Fala. A Europa tem muita vaga. Tem, Tem tem. muito time europeu aí que você podia distribuir essas vagas para outros continentes que ia dar melhor do que continuar com mais da metade, assim, metade das seleções sendo europeias. Eu acho Tem que, muito. eu acho que a África merece mais vagas. Eu acho que Eu acho a que Ásia merece mais justamente vagas. essa Copa, com essas seleções que a gente estava falando, mais baixas, mostrando um futebol tão bom, prova cada vez mais esse ponto de que essa centralidade assim na Europa já está perdendo sentido. Você pega aqui na América do Sul mesmo, você tem uma Colômbia fora, você tem O o Chile, né? Chile fora, Paraguai. Peru fora. Essa frase Minha, não ficou é, muito boa, não. minha, Mas, enfim, o meu espírito de quinta série ficou triste quando o Peru ficou fora da Copa. O enfim. Peru ia estar Pô, a gigante nessa Itália tá Copa. fora, cara. A Itália tá fora, apesar de ser a seleção da Europa. É. Eu acho que tem seleções europeias aí que não deveriam estar. Inclusive, todos os 0-0, menos um, que foi o Coreia do Sul e Uruguai, tinha um time europeu jogando, pelo menos um time europeu. E qual a solução para isso? Tirar a vaga de europeu? Não, vamos aumentar o número de seleções que vão para a Copa. Aí estão fazendo tudo errado. Eu só vou deixar para jogar em 2026. Porque talvez a gente vai ter mais jogos legais. A gente pode ter Sim. mais Camarões e Portugal na próxima Copa. Uhum. Aí você vai ter mais seleções africanas. Não dá mais vaga para a Europa. Tira a vaga, mantém as vagas da Europa e acrescenta as novas vagas nos outros continentes. Muito mais legal. Uhum. Mas então, é isso. Acho que nós tivemos uma boa primeira rodada de Copa. Jogos bem legais, várias surpresas, alguns favoritismos se concretizando, outros caindo por terra, mas A Argentina. estaremos aqui de volta em breve para analisar os jogos da próxima rodada. Valeu, se você gostou, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal. Eu vi que o nosso último vídeo deu uma boa repercussão. Então, se você é novo aqui, tamo junto. Deixe seu like e comenta aqui o que você está achando da Copa. Valeu, galera. Até a próxima.